Oi pessoal, bem-vindo a mais um programa Dados Sem Código. Sou o Davi, sou analista de BI e minha missão é ajudar você a analisar dados até 10 vezes mais rápido, sem precisar aprender programação. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a como modelar e projetar um DRE com base nas informações do fluxo de caixa, plano contábil, a gente vai manusear as informações para criar um DRE. Isso foi um pedido de uma membro do nosso grupo, a Juliana, né? Lembrando que essas informações elas já estão tratadas, elas são as informações que eu peguei de exemplo aqui na internet. A gente vai passar pelo Power Query, pelo Power Pivot, tá? Para a gente conseguir fazer os tratamentos, tudo direitinho, tá? Lembrando que, vamos lá, coisas importantes. A gente vai usar dois métodos, tá? Um usando o Excel e o outro usando o Power BI. Vocês vão perceber que usando o Excel eu vou precisar utilizar muito mais o Power Query do que o Power BI, tá? Isso tem um motivo. O Power BI ele tem alguns recursos a mais, ele tem ele trata as coisas de uma maneira diferente. Você tem um pouquinho mais de liberdade para fazer, principalmente a parte final ali do visual. O Excel você precisa preparar um pouco mais os dados antes de utilizar, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui com o meu DRE, arquivo de DRE, vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês, tá? E aí vamos lá. Aqui vamos conhecer a nossa estrutura. Aqui a gente tem o DRE, que é a tabela principal. A gente tem o mapa do DRE, que é basicamente as chaves, né, para conectar. Que é o código DRE é a chave aqui nessa coluna. E a conta contábil é o que está no plano de contas e no lançamento. Vamos lá então. A gente vai clicar aqui no DRE, adicionar ao modelo de dados. Ok. Legal. Aí a gente vem aqui, mapa DRE, adicionando ao modelo de dados. Beleza. Plano de contas. Adicionar ao modelo de dados. Sempre marcando que a tabela vem com cabeçalhos. Lançamentos. Power Pivot. Adicionar ao modelo de dados. Para quem não tem o Power Pivot habilitado aqui, vem aqui, ó. Arquivo, opções, suplementos. Suplementos do Excel você troca para suplementos com ir, e aí você vem aqui, ó, Microsoft Power Pivot para Excel. Clique em OK, pronto. E aí ele vai estar habilitado essa aba aqui para vocês, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a medida. Aliás, primeiro vamos fazer uma outra aba chamada relatório. Vamos deixar só relatório. E aí a gente vai inserir uma tabela dinâmica. A gente vai inserir nesse lugar. E aí, ó, que legal. A gente não precisa escolher o intervalo. A gente vai clicar aqui, ó. Escolha se deseja analisar várias tabelas. Adicionar esses dados ao modelo de dados. Na verdade, a gente tem que do modelo de dados aqui. Linha existente, beleza. Pronto. Ó, as tabelas elas estão soltas aqui, elas não têm relacionamento entre elas, a gente precisa criar. A gente vem aqui Power Pivot, clica em detectar, ele não vai encontrar. O Excel ele ainda não é muito desenrolado nisso. Mas não tem problema, a gente faz aqui, ó. A gente vem aqui, clica no Power Pivot, ó, gerenciar. Vamos renomear as nossas tabelas só para ficar mais fácil. DRE. Como é que está escrito esse aqui? Mapa DRE. Mapa DRE. Plano contas. Plano contas. E os lançamentos. Beleza. Tá aqui.
aqui, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma coluna aqui. Isso aqui vai ser uma coluna que a gente vai criar dentro do modelo, tá? Ah, não, desculpa. A gente primeiro vai exibir, clica aqui, ó, exibição de diagrama. E a gente vai fazer as relações. Então, vai começar aqui, ó, código DRE, mapa DRE, plano de contas, lançamentos. Ó. Lançamentos a gente vai ligar com plano de contas. Plano de contas a gente liga com mapa. E o mapa a gente liga com DRE. Ó, tá vendo que eu usei a chave forte? Código conta contábil, código conta contábil. Código conta contábil, código conta contábil. E aqui código DRE com código DRE. Para quê? Para que as coisas venham de uma maneira estruturada, tá? Aqui, através da primeira tabela, eu consigo puxar a última, que é o lançamentos, que é onde estão os valores, obviamente. Então vamos lá. Vem aqui em medidas, nova medida. A gente vai fazer um sum do valor lançamentos. Aqui. Moeda, beleza. Verificar a fórmula, beleza. A gente vai chamar essa medida aqui de total. Aqui ele vai falar em qual tabela que a gente vai fazer. Aqui ele vai perguntar qual é o nome da medida. E aqui a gente vai fazer a fórmula. Aqui a gente pode verificar a fórmula para fazer. É muito parecido com o Excel, tá? A diferença é que aqui está em inglês. A gente vai fazer o sum, aqui a gente vai somar os valores do lançamento total. Que a gente está subindo na planilha de DRE, na tabela de DRE. Clica OK. Beleza, ele vai trazer ali, quando eu pegar e colocar código DRE e descrição, legal, ele vai trazer tudo direitinho aqui. E aí eu vou colocar uma operação aqui também para diferenciar. Tá feio ainda. O que a gente faz? A gente vem aqui em design da tabela dinâmica, tá? A gente desabilita os totais, desabilita os subtotais e mostra em formato de tabela. Ficou bem melhor agora. Tá? Legal. O que a gente faz agora? A gente vai pegar o código DRE, eu deixei ele só para ele poder organizar isso aqui para a gente. Só que aí falta informação ainda, ó, dedução da receita, ó, a receita bruta, a receita líquida. Ó, a receita líquida não está aqui. Por quê? Porque esses aqui, ó, que tem um ST do lado, eles são o subtotal do que está aqui. Então a gente não consegue trazer ele sem a gente usar cálculo. Então vamos lá. Uma vez que a gente colocou o cálculo do total ali, a gente vai usar essa coluna ali para calcular o subtotal. A gente vai criar uma nova medida, beleza? Essa aqui vai se chamar DRE, essa coluna. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um switch. Tá? Vamos primeiro fazer um teste. Vamos fazer um switch, tá? Na coluna tipo. E aí a gente quer trazer, se o valor for A, ele vai trazer analítico. Se o valor for, tem que ser sempre entre aspas aqui, tá, gente? Texto é sempre entre aspas, sempre, sempre, inevitavelmente. Se o valor for ST, ele vai trazer subtotal. Verificar a fórmula. Opa, tem algum erro. Ah, tá bom. Isso aqui a gente não consegue fazer. Deixa eu ver. A gente não consegue usar o switch aqui na medida. Vamos ver o if. If tipo igual a traz analítico. Se não, ele traz subtotal. Vamos ver se ele vai fazer. Caso aqui também vai. Então, gente, fiz aqui
tive que descobrir como fazer isso, porque eu sabia fazer isso só no Power BI. No Power BI é um pouco mais fácil. Mas vamos lá. A gente vai usar um if aqui, tá? A gente criou primeiro a coluna total. Então, a coluna total, na verdade, nada mais é do que uma soma dos lançamentos, tá? O que a gente está fazendo com essa função? A gente está primeiro trazendo os valores lá da tabela lançamento para dentro da tabela DRE. Beleza. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai agora fazer o exercício do DRE mesmo, que o exercício do DRE é uma conta progressiva, tá bom? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui. Eu vou renomear de DRE, beleza? E aí, aqui, eu vou refazer o cálculo com vocês, tá? Deixa eu só deixar ele aqui no Notepad para facilitar a nossa vida, tá? E aí a gente tem uma colinha aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar um if, tá? Se o total, né, que é o valor, deixa eu até colocar a coluna total ali para a gente ter uma referência, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Ela vai aparecer aqui, mas ó, esse aqui é o resultado que a gente vai ter, esse aqui é o total, que é o que aparece antes. Vamos lá. Ó. If, ou seja, se, é igual aqui, if total. Na verdade, a gente não precisa nem colocar, porque if total, ele vai entender o seguinte: se o total tiver valor, ele vai trazer true. Se não tiver, ele vai trazer false, ou seja, verdadeiro. Se ele tiver valor, ele vai trazer verdadeiro. Se não tiver, ele vai trazer false. O que a gente quer saber é se o nosso modelo ele está trazendo valor aqui na coluna total. Então, quando ele tiver o valor na coluna total, ele vai trazer o valor de total. Então, a gente vai colocar aqui, total. Beleza. Aí, se ele não tiver o valor total, a gente vai fazer um cálculo, beleza? Então, para cá, a gente vai usar a função calculate. Essa função calculate, ela permite que a gente coloque expressões a mais dentro da nossa fórmula. Tá? Deixa eu só ver. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um calculate, tá? Do total, ou seja, a gente vai executar a fórmula do total, só que a gente vai fazer filtros, tá? Aqui a gente vai colocar o filtro. Aqui a gente vai fazer o filter, tá? A função de filter. Aí a gente vai colocar a tabela. Só que tem um porém. Se a gente usar o filter e filtrar só as informações que a gente quer, ele vai trazer o contexto de linha, tá? Então, por exemplo, ele vai fazer o filtro para cada uma das linhas. A gente quer somar tudo desde o início da tabela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar all, tá? No all, a gente tire tudo que é filtro no meio do caminho. Então, a gente vai tirar filtro de toda a tabela DRE. É bom deixar isso claro, tá? A gente vai tirar todo o filtro da tabela DRE, tá? E aí, a gente vai fazer uma outra expressão. A outra expressão, ela também é um filtro, tá? Que o que a gente vai fazer? Aqui a gente filtrou a tabela e depois a gente vai colocar o contexto do filtro. Então, vamos lá. Ó, filter all, ou seja, filtre trazendo toda a tabela DRE, tá? E eu quero filtrar o que eu quero filtrar dentro da tabela DRE. O que a gente está fazendo, né? Vamos lá, de novo, recapitulando. A gente está trazendo a tabela DRE. Se a gente não fizesse esse filtro all, ele ia colocar o contexto só na linha que a gente está avaliando, porque a tabela dinâmica ela enxerga só linha, tá? Como a gente está colocando all DRE, a gente está carregando a planilha, a tabela inteira para dentro do nosso cálculo de novo, tá? É como se a gente estivesse refazendo a tabela dinâmica. Beleza, uma vez que a gente colocou tudo para dentro, agora a gente tem que colocar a expressão de filtro, que vai ser a seguinte. A gente vai pegar o código DRE, a gente quer calcular, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o total, a gente quer fazer a soma, tá? Mas só do que for menor que o código DRE atual. Então, um exemplo, ó. Esse código DRE ele não está aqui à toa, tá? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem uma sequência. A receita líquida, ela é a terceira, não é à toa. A receita líquida é a terceira porque ela é um produto das duas anteriores. Então, a gente vai pegar código DRE menor que max, que é para trazer o valor máximo. E o valor máximo selecionado vai ser sempre
o número que a gente quer ali, né? DRE. Pronto. O que a gente está falando? A gente vai falar assim pro... Deixa eu ver se está certo. Creio que sim. A gente está falando assim pro Power Pivot. Ó, você vai me trazer... Você vai calcular o total para mim, beleza? Na verdade, primeiro você vai olhar se o total ele é um número válido ou não. Se ele não for um número válido, ou seja, se ele for vazio, você vai operar outra coisa. Agora, se ele for válido, você vai trazer o valor que está lá. Tá? Ou seja, se existe o valor da operação, você vai trazer o valor da operação. Se não existe o valor da operação, você vai fazer outra coisa, que é o que está aqui no calculate. Você vai pegar o valor da operação de todas as operações anteriores e vai somar. É isso que a gente está falando pro Power Pivot, tá? Você vai somar. Por que ele vai somar? Porque a conta que a gente fez lá no total, ela é de soma, tá? E os valores já estão vindo formatados negativos. Os valores que são deduções, que são tudo que é débito, ele já está vindo marcado como negativo na nossa tabela. O que é crédito está vindo como positivo. Então a gente só precisa somar. Então, uma vez que a gente tem o total já somando tudo, aí depois a gente faz o cálculo, calculate total, ou seja, soma tudo para mim dentro da tabela DRE, tá? Se a gente simplesmente fizesse calculate total, filtrar o DRE, ele ia somar a tabela inteira, ele vai trazer o valor da tabela inteira. Não quero que ele traga o valor da tabela inteira. A gente ia ter um monte de linha ali com o valor total no exercício final. A gente não quer isso. A gente quer o seguinte, ó, você vai trazer a tabela total, mas você vai filtrar para mim o código do DRE. Ou seja, eu quero que você some para mim todos os valores que antecedem o código DRE atual, que é o max, tá? Aqui a gente não tem mais aquele contexto do all, tá? Porque a gente está trazendo da linha selecionada. Então, a gente está pegando a linha selecionada, olhando a tabela DRE e falando assim, ó, até a linha selecionada eu quero que você some toda a operação do código DRE. Basicamente é isso. A gente está falando pro Power Pivot somar todas as linhas até a atual, até a selecionada, para que a gente consiga ter o resultado dela. Clicando em OK, só vamos marcar aqui como moeda, beleza? E mudar para DRE, o nome disso aqui. DRE. Fechar. Ó, agora a gente tem, ó, quer fazer a prova real? Vamos lá. Se eu pego isso aqui e somo com esse, dá 447. 447. Vamos pegar o 447 e tirar todos esses aqui, ó. Só pra gente ter um tirador aqui. Opa. A gente tem que somar. Ó, 178, 182. Lucro bruto, ó, 178, 182. Aqui o lucro, o seguro ele já não tá aqui. Vamos pensar o seguinte, calma aí. A gente tem um problema aqui, porque o seguro ele não foi lançado. Não tem lançamento de seguro. Não necessariamente ele é Deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue colocar uma outra condicional lá, tá, gente? Mas calma aí, vamos lá. Então a gente tinha parado aqui, no TRE. O que acontece? A gente vai ter que fazer um cálculo aqui para validar essa operação aqui. Porque o que está acontecendo? Aqui, seguro não foi preenchido, e aí ele está trazendo o DRE aqui. Na verdade, ele não deveria trazer o DRE aqui, né? Ele deveria trazer isso aqui, ficaria vazio, e só viria aqui no lucro bruto. Então, o que a gente vai fazer? Como o Power Pivot ele não trabalha com texto, comparação de texto com número, a gente vai fazer uma fórmula aqui só para validar essa operação ali. A gente
Na verdade, a gente não precisa nem fazer isso. A gente só vem aqui no DRE, ó, editar. Aí, aqui, ó, ao invés da gente fazer em cima do total esse if, a gente faz o seguinte. Count operação for diferente de 1, ele vai fazer o calculate do total. Se for igual a 1, ele vai fazer o total. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Se a operação for vazia, que é diferente de 1, que vai ser sempre o 1, o vazio aqui, ele vai trazer o valor. Se a operação for 1, ele vai trazer o valor da operação. Se a operação for vazia, ele vai trazer o valor do DRE, ou seja, o valor do subtotal, na verdade, né? Então, lembrando, só voltando, se ele for o valor da operação for 1, ou seja, a gente está fazendo uma validação. Se o contador for 1 na operação, ele vai trazer o valor da operação. Se não, ele vai trazer o subtotal. Vamos lá, fechar. Olha aqui o que acontece agora. Tá vendo que a linha do seguro ela sumiu porque ela não tinha preenchido. Então, como ela não tem preenchido, ela não vai aparecer aqui pra gente. Só as linhas que tem preenchido. E aí a gente tira a operação, tira a medida, deixa só o DRE e aí a gente faz algumas formatações aqui a mais, como por exemplo, a gente vem aqui, ó, opções de tabela dinâmica, desmarca, cadê? Exibição, ó. Mostrar botões expandir, a gente tira, beleza? Ordem, só pra gente ver a ordem, e aí a gente vai destacar a receita bruta. Vamos lá, a gente pode vir fazer a formatação aqui, ó. Formatação em estilo de célula, por exemplo, a gente vem e faz a formatação do estilo de célula aqui, ó. Receita bruta. Vamos pintar de verde aqui, ó. A gente tem a receita bruta, dedução, e aí aqui vem a receita líquida. A gente pinta de verde claro, o negrito. Salários e encargos, insumos, combustíveis, tal, tudo isso aqui. Aí depois de tudo isso aqui, vem o lucro bruto. O lucro bruto a gente vem aqui também e pinta ele de verde. Não, a gente pinta ele de amarelo. Vamos pintar ele de amarelo. Dá um destaque. E aqui, legal, ó, EBITDA. EBITDA que já é um valor muito mais coerente aqui, né? Lucro operacional. Lucro operacional, a gente pinta ele de verde oliva ainda. A gente pode pintar ele de amarelo mais clarinho aqui. E o lucro líquido vai ser o verde oliva lá. Ou o verde bem clarinho. Na verdade, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente poderia colocar uma formatação condicional aqui. Mas beleza. Aí a gente vem e coloca outra formatação condicional aqui, em que a gente vai pegar um menor que zero. A gente não precisa... vermelho, texto vermelho, pronto. Aí a gente tem os valores de dedução aqui em vermelho, né? E obviamente a receita vai ser a primeira que vai ficar verde, mas por causa dessa formatação aqui que a gente colocou não vai ter. Pronto, ó, olha que legal. A gente tem aqui o DRE todo consolidado. Aí, olha a facilidade que a gente tem quando a gente consegue fazer dessa forma. Quando eu venho aqui do lado, eu venho pegar aqui os lançamentos, por exemplo, eu vou jogar a data nas colunas. Olha que legal. Jogando as datas nas colunas, eu consigo trazer anualmente o DRE já desdobrado. E aí eu vou tirar aqui, ó, eu tiro essas informações aqui, deixo só o ano, que ele já trouxe, ele já agrupou para mim,
Eu tenho resultado para cada ano, ó. Detalhe, né? Que a gente tem que deixar sempre aqui, pronto. E aí, se for negativo, ele deixa vermelho. Aí, ó que legal. A gente tem aqui os valores ao longo do tempo, já com DRE praticado, tá? Então, a gente tem cada linha, em cada mês, em cada ano aqui, se a gente quisesse colocar o consolidado por mês, a gente conseguiria colocar o consolidado por mês aqui e assim por diante. Essa é a forma da gente fazer no Power Pivot, tá? Ah, detalhe, a Juliana ela pediu para mim para ver para ela como que ela pode fazer a questão do dólar, né? Olha que legal isso, Juliana. Eu vou pegar e eu vou transformar aqui no Power Pivot. Ó, eu já fiz a medida. Agora eu vou pegar e eu vou colocar um transformador aqui nela, tá? Que é o seguinte, vamos pensar aqui junto. Vamos fazer o seguinte, nova medida, eu vou colocar DRE, dólar, ó, DRE, dólar. E aí eu vou pegar o seguinte, eu vou simplesmente pegar o DRE, que é a medida do DRE lá, ó, essa aqui, certo? Vezes, e aí eu vou pegar e vou fazer a cotação do dólar, dividido, né, na verdade. Vamos pegar a cotação do dólar de hoje? Vamos lá, rapidinho. Dólar hoje, 5,20. Então eu vou dividir por 5,2. Não é o certo aqui porque a gente tem vários anos, né? Mas só para a gente trazer a valor presente do dólar, como que ficaria isso aqui? Vamos ver. Ó, a gente tem os dois valores, DRE dólar e DRE normal. Vai ter os dois valores. Ou se a gente quiser, o DRE e o DRE dólar do lado por ano. Tá vendo? Ó, a gente pega e coloca por ano aqui, coloca aqui por ano. Ó, a gente pode fazer da maneira que a gente achar melhor. Eu, particularmente, eu prefiro fazer isso aqui. Coloca aqui e a gente deixa só um ou outro. Ó. DRE dólar. Esse jeito aqui, ele é o jeito que eu criei uma medida e aí depois eu converti a medida diretamente na outra, tá? Então, dessa forma aqui, a gente pega o principal ali. O que eu fiz, né? Vamos recapitular aqui. Eu já tinha esse DRE criado, que foi aonde a gente pegou e fez toda aquela operação em cima do total. Na verdade, vamos voltar mais uma casa, tá? A gente tem aqui o total, ó. O total nada mais é do que o valor do lançamento que a gente faz a soma na tabela do DRE. Depois, no DRE, a gente pega o total e pondera quando a gente vai usar o analítico ou o subtotal, tá? Beleza, depois que a gente faz esse subtotal, né, que aí a gente já mostra no DRE esse subtotal, aí a gente vai definir aqui como que a gente vai converter isso em dólar. Então a gente pega isso aqui, deixa eu só excluir isso aqui para parar de... A gente pega isso aqui e converte no valor do dólar aqui que a gente está pegando, certo? E aí, a gente poderia fazer isso diretamente na base? Poderia. A gente poderia fazer isso no Power Query também, tá? Esse do Power Query eu vou mostrar para vocês. Acho que dá para mostrar no próprio Excel mesmo. Vamos refazer agora do zero no Power Query, tá? O que a gente vai fazer? Vou salvar aqui, tá? E aí vamos fingir que a gente não fez aquela aba, tá? Vou abrir o Excel, certo? Abrir o Excel em branco, vem aqui, ó, em dados, vamos ter dados do arquivo.
Eu vou pegar lá no DRE, vamos lá. DRE, importar. E aí eu tenho eu vou ter várias abas aqui, né? Eu vou marcar o seguinte, ó, selecionar vários itens. Aí eu vou pegar todas as abas menos a aba de relatório lá, tá? E vou clicar aqui em transformar dados. Ó, são basicamente aquelas mesmas abas. Aí o que a gente pode fazer? Tá? Na verdade, a gente poderia fazer o valor do dólar aqui no lançamento. Só que aí seria mais difícil da gente, lá no último nível do DRE, a gente fazer a conversão. Então, o que é mais fácil? A gente pega e joga aqui, ó. Na verdade, a gente pega e joga só um parâmetro aqui para a gente poder trazer ele depois, ó. Cadê? Gerenciar parâmetro, novo parâmetro. Aí a gente pega e faz o seguinte. Não, na verdade é melhor manter mesmo, manter. Porque qualquer parâmetro que a gente fizesse aqui, ele ia complicar mais a conta. Mas vamos lá, vamos fazer o exemplo da Juliana, por exemplo. Se fosse só para converter para dólar, a gente podia pegar esse valor aqui, ó, e fazer adicionar coluna, padrão, dividir. E aí a gente põe aqui, ó, 5,20, que é a cotação do dólar aqui. 5,20. Ok. Ele vai fazer a divisão aqui pra gente, ó. Aí aqui a gente põe o USD e aqui em real. Certo? Então, aqui sem problema nenhum a gente consegue já trazer esses dois lançamentos aqui. Tá, legal. Então, aqui a gente tem o USD e aqui real. Tá. O que a gente faz? A gente faz fechar e carregar para. Aí ó, a gente cria a conexão e adiciona o modelo de dados. O que vai acontecer? A gente não vai trazer nada aqui para a planilha. Ó. Vai subir tudo no Power Pivot. Vocês vão ver que ele vai subir aqui. Ó. Ele vai dar os números aqui embaixo. Ó. Tá tudo no Power Pivot. Ó. Se eu vou aqui em gerenciar modelo de dados, ele tá tudo no Power Pivot. Tudo lá no Power Pivot. Legal. E agora o que eu faço? Eu venho aqui para exibição de diagrama, para a gente ter o diagrama o relacionamento. Aí eu vou e faço os relacionamentos, ó, código conta contábil, plano de contas, código conta contábil. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Código conta contábil, código conta contábil. Esse aqui a gente exclui, né? Que plano de contas é o segundo nível. DRE é o último. Pronto. Beleza. Agora a gente vem e insere a tabela dinâmica. Planilha existente, marca aqui, dá um OK. OK. Aí aqui a gente vai trazer. Vamos lá de novo. Descrição e o lançamento. Vamos ver como é que fica. A gente está trazendo um lançamento puro e simples. A gente não está fazendo nada demais, ó. Lançamento puro e simples. Em real, isso aqui. Beleza. Só que a gente não tem a ordem. Vamos lá. Vamos com a ordem no DRE. O código DRE. Beleza. Aí a gente formata ele como tabela. Ó. Vem aqui, formato de tabela. Beleza. E aqui a gente vai ter essas informações. Só que ele ainda não está fazendo o exercício para a gente. Lembra que o ideal é ele fazer o exercício para a gente, ó.
3 não está aqui, que seria o meio do caminho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, 11, 12 não estão aqui. 13, 14. Então, tá faltando coisa aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Isso eu estou repetindo o que eu já fiz na outra, tá? Basicamente, agora eu estou trazendo via Power Query e Power Pivot. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou criar no Power Pivot a medida total. Vamos lá. Total. Certo? E olha como a coisa complicou aqui pra gente. Porque a gente tem agora o dólar e o real. Se eu quiser fazer, eu vou ter que fazer em cima dos dois. Entendeu? Aonde está a hora que você tem que decidir aonde que você vai colocar o transformador, né? Nesse caso, que a gente quer o dólar. Então eu vou tirar o dólar aqui, ó, só pra gente... É justamente pra gente entender aonde que pega o negócio. Eu vou tirar, vou deixar só o real aqui. E eu vou criar essa coluna do total, tá? Ó, total. Beleza? E aqui eu vou fazer o total, ele vai ser a soma do lançamento. Lançamento e real. E aqui, ó, muito cuidado, vai ser na tabela DRE. Esse número, currency, real, beleza. Beleza, ó. Total, beleza. Tranquilo aqui. Agora a gente vai fazer o DRE. DRE, que ele vai ser um calculate. Nele a gente vai calcular o seguinte, vamos lá. A gente tem que lembrar. A gente vai primeiro fazer um count da operação, né? A gente faz um count da operação. Se ele for diferente de 1, se ele for diferente de 1, a gente vai pegar e a gente vai fazer o calculate. Não, na verdade, vamos pegar nossa colinha ali, vai. Vamos abrir o arquivo e olhar a colinha da conta que a gente fez no outro. Vamos lá, vamos olhar a colinha. Gerenciar medidas. Ó, o total a gente fez os lançamentos e o DRE. É só um if. Eu me confundi todo ali. O calculate ele vem na verdade na hora de calcular o total e filtrar. Então a gente vai pegar e fazer o seguinte. A gente vai fazer o if. E aí a gente vai colocar count, operação, diferente de 1. Aí a gente vai fazer o calculate, total, em cima do filter, all, DRE, e aí na pod DRE
código DRE. Vamos pegar a cola aqui que sinceramente eu fiz, mas eu não me lembro mais. Vamos lá. O filter all. Vamos fazer o seguinte, a gente pega essa fórmula aqui e a gente replica ela aqui de novo. Vamos lá. Editar. A gente vai fazer, né, basicamente o que já estava feito? Não. É que na verdade o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar aqui, fazer o total, filter, all DRE, né? Que aí a gente trouxe a tabela toda de DRE, código DRE menor que o máximo do código DRE. Quando a gente coloca o max código DRE, a gente está falando que qual é a linha que ele está operando é o máximo. Quando a gente está olhando para a linha, a gente olha todas as linhas até o momento, o máximo é a última linha que ele consultou. Ele vai pegar todas as linhas que ele consultou até o momento e vai fazer o DRE delas. A gente pega aqui, ó, DRE, beleza? E ele vai fazer aqui pra gente. Agora ele vai trazer o DRE direitinho. Pronto, ó, tá vendo a diferença do total pro DRE? O total ele não tem a operação, ó, ele não faz a operação propriamente dita. Lucro bruto, EBITDA, certo? E aí, agora sim, a gente cria uma nova medida de DRE dólar, em que a gente pega o DRE, faz dividido por 5,20 e joga na corrência DRE dólar. E aí é aquela mesma história, né? A gente tira esses dois aqui, pega os lançamentos, joga a data aqui na coluna e a gente vai ter o lançamento por ano aqui deles. E aí é aquela história da gente enfeitar, colocar a nomenclatura com colorido que a gente achar mais coerente aqui. Vamos para o Power BI fazer isso? Então vamos lá. Power BI Desktop. Vamos lá. Lembrando que eu já tenho o arquivo dos lançamentos, eu já tenho o arquivo de plano de contas, né? E eu já tenho o arquivo do DRE. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, tá? Obter dados, vamos lá. Da onde que eu vou obter dados? A planilha de DRE é lá que a gente tem. Vamos lá. DRE, abrir. Legal, ó. Aguardando, show. Ele vai trazer DRE, lançamentos, mapa DRE, plano de contas. Transformar. Eu trouxe tudo bonitinho aqui, a gente vai fechar e aplicar. Aqui não tem escolha, né? Ele vai subir para o modelo, porque o Power BI, basicamente, ele trabalha com o Power Pivot aqui. Ele não vai dar a opção da gente descer ou não as informações para o modelo, porque ele já trabalha com o modelo. Basicamente é isso que acontece. Beleza. Aí provavelmente ele vai ter já feito as relações aqui pra gente, ó. A diferença do Power BI para o Power Query. Aliás, pro Excel, né? Ó, os lançamentos estão aqui, mapa DRE, o DRE está aqui, o plano de contas está aqui, ó. Ele nem fez daqui do mesmo jeito que eu, a questão do plano de contas, que provavelmente é diferente aqui mesmo. Legal. Então vamos fazer o tabela aqui. A gente joga o DRE. Descrição.
descrição, lançamentos, vamos colocar aqui o valor, lançamento, e ó, mesma situação, ó. Se a gente colocar o DRE aqui na frente, o código, aqui no Power BI a gente ainda tem alguns macetezinhos, ó, por exemplo, esse aqui, ó, cadê descrição, ó, classificar por coluna código DRE, aí a gente consegue, sem precisar inserir essa coluna lá, organizar por ela. Então ele vai obedecer a ordem do código DRE aqui quando a gente, sempre que a gente fizer uma tabela com essa coluna, ele vai usar. Por quê? Porque eu cliquei aqui na descrição, ó, vim aqui em ferramentas de coluna, coloquei aqui, ó, classificar por coluna código DRE. Legal, só que a gente ainda não está com o resultado que a gente queria, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a coluna do DRE aqui. Vai ser um pouquinho mais fácil. Mas vamos lá. A gente precisa DRE é igual a... vamos lá. Na verdade, a gente vai ter que criar a coluna total primeiro, né? São lançamentos. Lançamentos valor. Beleza. Lançamentos valor, a gente criou o total. Vamos só colocar o total lado a lado ali. Beleza. Certinho. Agora o que a gente precisa fazer? Aqui a gente vai fazer onde o código DRE menor que o max do código DRE. Vamos ver. Nunca vai ficar essa brincadeira. Ó, aqui a gente pegou. Realmente agora ele está fazendo, ó, deduções de receita. A gente tem tudo direitinho aqui. Só que, lembra daquela história, a gente precisa ter a classificação aqui. O que a gente precisa fazer? Na verdade, a gente vai colocar uma variável aqui antes. Tá? Então, vamos lá. DRE é switch. Switch, ele substitui aquele if que a gente fez lá, tá? Então, o switch, na verdade, ele vai fazer o seguinte. O tipo... Vamos só revisar aqui. Quando eu tenho a tabela DRE, eu tenho o tipo. Isso. Ah, legal. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente tem um recurso que a gente não tinha lá no Power Pivot, tá? Que é o Selected Value. Selected Value. DRE tipo. O que a gente está fazendo aqui primeiro? Primeiro a gente está pegando e falando assim, ó, olha para mim qual é o valor selecionado no DRE tipo, beleza? E aí eu quero que se for o selected value, né, o valor for A, você vai trazer o total. Se for ST, você vai trazer o calculate aqui embaixo. Teoricamente é isso e tem que dar certo. Vamos ver.
tá certo? Ele trouxe, ó, 461, 3, tá certinho. É isso aí. Agora, vamos para a parte que é um pouquinho mais interessante, que é a questão do parâmetro. Vamos lá. A gente vem aqui e insere novo parâmetro. Intervalo numérico, dólar. Esse é um número decimal. Incrementar em 0.2, 0.1, 1. Vamos ver. Agora sim. Agora a gente consegue colocar o dólar a 5,20. 5,20. E aí a gente consegue fazer esse parâmetro. Então, o que vai acontecer? Ó. Bom a gente deixar isso aqui padrão para 1. Na verdade, isso aqui tem que se chamar campo. Mas beleza. Vamos lá. O que a gente faz? A gente pega o DRE, nesse caso aqui, né? A gente pega o DRE e ainda pega, faz uma conta no final do DRE, que é o seguinte, ó. A gente pega, faz um parênteses, dividido pelo dólar valor. Pronto. O que vai acontecer? Olha que legal. Uma vez que a gente tem o dólar fixado ali, né? Que na verdade vai ser câmbio, não vai ser dólar necessariamente. Eu vou só tirar a soma de valor e o total. Ó, vou colocar aqui 5,2. Vai fazer sozinho ali, ó, pra gente. Vou voltar para 1. Ele vai voltar aqui. Então a gente consegue manipular direto com um parâmetro no Power BI, a gente consegue manipular diretamente o resultado ali na tabela, sem precisar criar uma coluna ou uma medida a mais. É essa a vantagem. E aí, por exemplo, vou deixar isso aqui assim, né? Deixar isso aqui assim. E aí vamos para a questão visual aqui da tabela, para a gente ver uma coisa legal. Ó, vamos lá, valores. Vamos aumentar os valores, ó. A gente aumenta os valores. A grade também. Cabeçalho a gente aumenta também, beleza. Aí agora a gente vai pegando e fazendo a formatação condicional. Formatação. Propriedades, efeitos. Valores. Coluna, totais. Coluna específica. Por exemplo, aqui a gente tem que... é aqui, nessa matriz aqui. A gente jogando em matriz, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente fazer isso. A gente vem aqui e a gente vai tirar o layout de nível. A gente vem aqui, ó. Vai estar assim, a gente clica, vem aqui no visual, vem aqui, ó, cabeçalho de linha.
desmarco a opção de layout de nível, o que vai acontecer? Ó, vai expandir para o lado agora, quando ele expandir. Clica aqui, ó, para ele abrir todos os níveis, certo? E aí a gente recolhe só os níveis que interessam para a gente, ó. A receita bruta, a receita líquida, o lucro bruto, o EBITDA, o lucro operacional e o lucro líquido. Aí a gente clica aqui, ó, para sumir aqueles botões de expansão e vai ficar negrito só o que a gente precisa aqui para fazer a nossa análise. E aí, né, voltando de novo ao conteúdo do primeiro, que a gente já viu lá no Excel. A gente pega e joga os anos aqui, ó, nas colunas. A gente tira semestre, mês, dia. E aí a gente tem aqui os resultados por ano, ó. 2017, 18, 19, 20. Tudo certinho aqui. Isso porque está em dólares. Se a gente jogar para real aqui, que é já é outra visão. A gente vê essa questão do parâmetro depois com mais calma, mas é legal para vocês entenderem que vocês podem influenciar o número colocando o parâmetro dentro do cálculo e já alterando aqui. É legal para fazer simulação. Quando você faz simulação, você precisa ver se crescer, se diminuir, fica bem legal para a gente fazer simulação assim. Certo, gente? Então, hoje a gente viu DRE dentro do Excel, trazendo direto do próprio arquivo para o Power Pivot, trazendo pelo Power Query e também dentro do Power BI. Beleza? É coisa, tamo aí. Valeu!